Bem-vinda ao Sebrae Delas aqui na TV Inova. Hoje vamos falar sobre lideranças femininas em startups. Um tema essencial para entendermos os desafios e as conquistas das mulheres no setor de tecnologia e inovação. Os números mostram, gente, que apenas 9,8% das startups no Brasil têm mulheres na posição de CEO. Em Santa Catarina, um dos estados mais inovadores do país, as mulheres ainda são a minoria à frente das startups. Mas essa realidade está mudando, graças a iniciativas como a do Sebrae Delas e à força de empreendedoras incríveis que estão revolucionando o mercado. Para trazer uma visão inspiradora sobre essa trajetória, a nossa convidada de hoje é a Camila Dutra. Ela é CEO da Xplan. Ela atua na consultoria legal para startups, garantindo que essas empresas aí, cresçam de forma estratégica e segura. Além disso, a Camila já fundou o Eu Conecto, um ecossistema de empreendedorismo feminino que capacita mulheres para assumirem posições de liderança e se destacarem no mercado. Uau, que trabalho! Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Mari. É um prazer estar aqui. Camila, a gente falou ali no comecinho do programa, que somente 9,8% das startups têm mulheres na posição de CEO. E você é uma dessas mulheres. Parabéns por ter chegado até aqui. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho a tua trajetória, Como é que a Camila chegou até essa posição? É muito importante que a gente compartilhe as nossas trajetórias, porque enquanto mulher elas são muito únicas. Então a gente precisa compartilhar para olhar outras mulheres, o que elas fizeram e o que a gente pode nos ajudar conjuntamente. A minha trajetória, ela começa no final de um intercâmbio, quando eu tive que retornar para o Brasil para terminar minha faculdade do Direito. Só que eu já não me encaixava mais no direito, nesse direito tradicional, que ao longo da trajetória a gente tem que sempre fazer do mesmo, dessa maneira. Eu reencontrei um meu ex-sócio e a gente criou a Xplan, que é muito mais atuar dentro da área de tecnologia e inovação. E a atuação do direito dentro dessa área, ela vem numa trajetória muito diferente, porque tu precisa olhar a startup não como uma empresa tradicional fechada, porque as startups elas mudam muito rápido. Então, a forma como tu tem que atuar no direito, na estratégia, ela tem que estar muito próxima da startup. Então, a minha trajetória começa aí, olhando para o direito de uma forma diferente, para atuar muito mais com o mercado de tecnologia e inovação. Quantos anos já temos aí de Xplan? A Xplan tem mais ou menos 6 anos. E quando a gente começou lá atrás, a gente foi um pouco para o lado tradicional, porque era como a gente sabia fazer. E entendendo um pouco mais da área de tecnologia e inovação, a gente entendeu que a gente tinha que mudar essa forma de prestação de serviço. Então, hoje a gente atua muito mais na estratégia jurídica do que propriamente na prestação de serviços de criação de documentos. Porque hoje o empreendedor da área de tecnologia, ele tem muito conhecimento do produto, do mercado, mas muitas vezes ele esquece dessa proteção que lá na frente, se ele tivesse mudado poucas coisas, ele poderia mudar a trajetória dele. É legal, você falou assim que as startups elas mudam muito rapidamente, A gente sabe que é característico, da empresa mesmo. E quais as barreiras que você percebe hoje que as mulheres enfrentam, E a gente está falando aqui, falamos de CEO, Desse número que ainda é pequeno no Brasil, mas que a gente está vendo, um crescimento contínuo. Mas eu acho que também, de uma forma geral, das mulheres que estão querendo empreender de alguma forma, Que barreiras você consegue perceber a partir desse viés do mundo das startups? É muito importante que a gente saiba que existem barreiras, independente do lugar onde tu estiver. Mulheres sempre vão ter essas barreiras. Então, assim, a primeira barreira é que você vai estar num ambiente que tem muito mais homens do que mulheres. Então, assim, entenda isso e se empodere. Ao invés de tu falar, olha, eu sou uma em 1 milhão, eu vou falar, pô, que legal, eu estou aqui, eu vou representar as mulheres e a minha trajetória como um todo, Então, assim, a primeira barreira é da maioria ser homens. A segunda barreira é que muitas vezes os homens, a sociedade como um todo, não vamos colocar só os homens, mas a sociedade faz com que a gente precisa reafirmar os nossos valores. Então, eu vejo mulheres muito capacitadas, extremamente inteligentes, que fizeram negócios brilhantes, mas elas precisam reafirmar o quanto é bom o negócio deles, diferentemente
do que acontece quando são empreendedores homens. Você trabalha bastante nessa questão de captação, né? Isso, de captação de investimentos, investimentos. assim, para startups, que a gente sabe que é isso que faz ou não, né, uma startup estourar, né? Crescer ainda mais. Você consegue perceber alguma diferenciação ou alguma dessas dificuldades, desses desafios, quando você está numa dessas mesas, numa dessas rodadas, por exemplo? A gente consegue ver uma diferença muito grande na avaliação dessas empresas de tecnologia e startups. Muitas vezes existem perguntas tendenciosas, vamos falar assim, que não são feitas para os homens, que muitas vezes são feitas para as mulheres. E daí, como a gente tem também o Eu Conecto, eu olho muito mais para nós mulheres, a gente se empoderar. Então, assim, quando essa pergunta vier, muitas vezes a gente leva para o lado pessoal, porque nós mulheres somos sensíveis, somos emotivas, e eu acho isso um diferencial e não não um problema. Então, assim, a gente se posicionar e empoderar. Por exemplo, a gente sabe que muitas vezes em entrevistas de emprego, em rodadas de captação, existe a pergunta se tem filhos, quem cuida dos filhos. Gente, eu não estou falando de filhos, eu não estou falando de maternidade, eu estou falando de negócios. Isso não é perguntado aos homens. E eu acredito que um outro ponto que é importante também, as avaliações nessas rodadas de captação, elas normalmente são feitas por homens, porque a maioria são homens. Então, a gente também vê nessa trajetória essa dificuldade dessa avaliação, porque mulheres e homens têm características diferentes e avaliam de formas diferentes. Então, ter esse olhar também para a diversidade e ver o quanto o mercado está precisando de um olhar diferente. Porque eu gosto de falar, quando eu estou numa mesa cheia de homens, quando eu falo de diversidade, eles sempre franzem o nariz. Eu falei, mas eu não estou falando de diversidade pelo meu propósito não está na mesa. Eu estou falando de deixar dinheiro na mesa. Quando a gente fala de diversidade, a gente está atingindo um público maior e está podendo vender mais, entregar mais, olhar melhor para um negócio. E quando você fala dessa diversidade, né, que características, que habilidades você acha que as mulheres trazem, né, para o mundo dos negócios quando elas estão frente a alguma empresa, na liderança? Eu vejo que uma mulher, eu sempre gosto de trazer um exemplo, eu acho que muitas vezes a mulher está sempre em busca de algo melhor. Então, ela olha um copo aqui, ela vai olhar para o copo e vai falar, eu acho que se a gente colocar aqui, ele vai ficar melhor. E a gente vai sempre buscando melhorar. Os homens, eles têm, eu vejo que eles têm uma tendência de continuação do negócio. Então, para mim, existe essa diferença bem latente e muitas vezes a interpretação masculina sobre a gente buscar o melhor é que a gente nunca acha que está bom. Mas, na verdade, a minha visão é que a gente está sempre buscando algo melhor. E isso faz com que a mudança do negócio aconteça de forma muitas vezes, às vezes, radical, muitas vezes a gente testa mais. Então, para mim, a mudança na liderança feminina, um ponto é essa busca pela melhoria contínua e também essa sensibilidade. Porque eu sou manezinha da ilha, não sei se... e sou com muita felicidade, a gente acredita em bruxas aqui. E eu acredito que nós, mulheres, a gente tem essa sensibilidade, esse olhar mais profundo, e isso faz a gente como diferenciais no mercado de trabalho. Então, para mim, isso também é um diferencial se a gente, mulher, se empoderar disso. Não achar que isso é algo negativo, pejorativo, que foi nos imposto ao longo da sociedade. Camila, quando a gente traz a palavra maternidade junto com o empreendedorismo feminino, né? A gente sabe que muitas mulheres empreendem por necessidade, muitas mulheres empreendem depois da maternidade, mas como que você consegue hoje, da posição que você está, né, que a gente sabe que é uma posição conquistada dentro desses 9,8% das mulheres no Brasil, desses aprendizados durante a caminhada e dessas oportunidades que talvez mulheres que estão nos assistindo pensem que não é o momento, ou porque tem um filho, ou porque tem 2 filhos. E você está aqui hoje conversando com a gente sobre a liderança feminina, CEO da Xplan e 2 filhas. Bebês ainda, né? Sim. Praticamente. Eu tenho a Sara, de 9 meses, e a Antonella, de quase 3 anos. É uma jornada extremamente difícil, então muitas vezes eu vejo as mulheres romantizar a maternidade. Eu sou apaixonada pela maternidade, me vi apaixonada. E a sociedade como um todo, ela nos impõe que a gente precisa escolher entre maternidade e empreender ou trabalhar muitas vezes.
a maioria das mulheres não tem essa realidade de ter que escolher por falta de uma rede de apoio. Então, é importante, já que a gente está aqui no Sebrae Delas, falar que é essencial uma rede de apoio. E o Sebrae Delas pode ser uma rede de apoio também. Então, eu tive a felicidade de ter uma rede de apoio e conseguir não ter que escolher entre os dois. Mas se você está em dúvida, meu ponto principal fale com um grupo, com uma rede que tenha experiências e que consiga trocar da melhor maneira possível. Olha, eu fiz dessa maneira, eu fiz por esse caminho, pensa por esse viés. Por quê? Maternidade traz desafios que nós, mulheres, muitas vezes a gente acredita que a gente vai dar conta, mas é um desafio que tu só aprende no dia a dia da maternidade. E o empreendedorismo eu vejo da mesma maneira. Eu gosto de fazer uma analogia que o pessoal fala que empreender é muito difícil. Eu falei, a maternidade também. Então, assim, empreender, tu tem aquele friozinho na barriga e a maternidade também. É muito melhor, é muito mais fácil não ter filhos, não empreender. Isso é super mais fácil. Mas se tu quer viver a vida de forma intensa, seja mãe e seja empreendedora. Você falou ali do Sebrae Delas e eu queria relembrar aqui, né, que o Sebrae Delas pode ser, de fato, essa rede de apoio, né, emocional, de habilidades, de soft skills, a gente sabe que é necessário, mas também, principalmente, de especialidade, né? O Sebrae tem um programa exclusivo para mulheres que atuam com inovação e tecnologia, é o Trilha Tech. Essa trilha oferece oficinas online e ao vivo sobre temas como OKRs, growth, captação de investimento, gestão de pessoas. E que, imagino, né, Camila, que são temas cada vez mais essenciais quando a gente está falando de liderança feminina, né? Então, também buscar essa rede de apoio especialista também vai nos colocando num outro patamar aí, né, de crescimento. Nós mulheres, eu sinto que muitas vezes a gente precisa estar seguras para desenvolver qualquer coisa. A gente precisa dessa segurança. A Trilha Tech eu já fiz, porque a gente passou no edital da FAPESC, que é um edital que fomenta o empreendedorismo feminino. E dentro do edital a gente passa pela Trilha Tech. E esses assuntos, e tem muito mais ali dentro do Trilha Tech, a gente aprende a desenvolver as nossas expertises que naturalmente a gente não foi desenvolvida. Então, assim, normalmente lá na infância, os meninos brincam de carrinho, as meninas brincam de boneca. Então, é muito nesse caminho da gente também se empoderar e ter esse conhecimento de OKRs para onde a gente quer levar a nossa empresa e não esperar que alguém venha e nos diga o que a gente quer. E a gente fala do Sebrae Delas, né, como esse local, essa rede, né, que traz, nesse caso da Trilha Tech, né, algo mais especialista para mulheres que olham e que estão inseridas no mercado da inovação. Mas o Sebrae Delas tem como um dos pilares também essas habilidades. E aí eu queria te ouvir, porque a gente sabe, né, que o Sebrae trabalha muito o eu, né, o nós. E como que você, já nesse mercado há muito tempo, nessas mesas, girando aí no meio de tanta gente, né, tantos homens, mulheres que estão inovando e trazendo cada vez mais negócios para Santa Catarina, que habilidades você diria, assim, eu destaco 2, 3 habilidades que as mulheres que empreendem na tecnologia, na inovação, precisam olhar? Eu acredito que com o avanço tecnológico, a gente está falando muito de inteligência artificial, tá? É o conhecimento dessas novas tecnologias, é extremamente importante, mas mais do que isso, é a gente olhar para a gente e ter um autoconhecimento. Por que muitas vezes o autoconhecimento está lá no caminho do pessoal e não no empreendedor? Mas o autoconhecimento vai te desenvolver estar numa mesa cheia de homens, por exemplo, e tu está segura. Se alguém te atacar, isso não está falando sobre mim, está falando sobre ele. Então, ter este autoconhecimento, essa autoconfiança. E uma outra habilidade, a habilidade da comunicação. Porque hoje, com a inteligência artificial, muitas coisas a gente vai ter que mudar a forma de fazer. Então, eu vejo que a inteligência artificial, ela vem como um meio da gente melhorar. A comunicação em si, a inteligência artificial não vai. O relacionamento com as pessoas. Então, a comunicação está totalmente ligada com o relacionamento, que a gente chama de networking. Que dentro do Sebrae Delas é um caminho mais fácil de ser feito. Por exemplo, a gente tem o Delas Summit, que é um evento para mais de 4.000 mulheres, que a gente consegue fazer um networking. Então, eu tenho 3 dicas, 3 habilidades. Tenha o conhecimento sobre tecnologias, comunicação
e foque no networking, mas um networking estratégico. Entenda o que você quer e para que você quer. E daí você vai conseguir alcançar muito mais fácil. A Camila está falando, gente, e lembrei que ela, né, tem uma forte atuação junto com o Sebrae. Ela já foi curadora e palestrou sobre networking no palco do Dallas Summit, que aconteceu ali no finzinho de 2024, reuniu aí mais de 4 mil mulheres empreendedoras de todo o Brasil. Participou do lounge do Sebrae delas no Startup Summit, outro evento também, assim, ícone já aqui, né, consolidado em Santa Catarina. E também representou o empreendedorismo brasileiro e catarinense na missão ao Web Summit de 2023 em Portugal, que a gente também falou muito aqui na TV Inova, né, dessa missão. E aí, Camila, passando por todos esses lugares, conhecendo tantas mulheres, encontrando, né, tantas pessoas diferentes, o que você acha que falta para que as mulheres construam cada vez mais oportunidades e tenham cada vez mais voz nesses espaços? Eu vejo que as mulheres estão extremamente preparadas para isso. E não é, muitas vezes, não é a gente que precisa construir, porque sempre, a gente sempre, a tarefa está com a gente, mas na verdade a gente precisa de abertura de portas. E que quem tem muitas vezes a chave da porta não somos nós. Então a gente não consegue abrir essas portas. Então o que eu sempre falo é que a gente nos dê oportunidade. Então, que as oportunidades sejam dadas. Porque muitas vezes quando a gente vai, por exemplo, contratar alguém, comprar de alguém, a gente pensa às vezes num amigo, num colega e é sempre no masculino. Então pense um pouquinho mais, contrate uma mulher, veja se não tem uma mulher. A gente tem diversos eventos. Por que a maioria dos eventos a gente só vê homem palestrando? Não existe mulheres capacitadas para isso? Essa desculpa não cola mais. Então, a gente precisa, talvez, rever as desculpas. E aí, pensando justamente no futuro, né? Nesse ecossistema aí de empresas, de inovação, o que você acha que precisa ser feito para ampliar essa liderança feminina, né? As mulheres precisam, de fato, encontrar pessoas que abram essas portas, né? Que deem mais oportunidades. Talvez a gente tenha que construir algum outro cenário. Eu não sei, pensando assim de como que a gente pode ampliar, e aí eu estou falando agora da liderança feminina mesmo, né? Porque tem muita mulher que pode estar aí trabalhando, fazendo, tendo uma boa ideia, mas ainda não está neste caminho. Eu vou dar 2 dicas. Muitas vezes, essa mulher está preparada, né? E assim, capacitada, ela tem conhecimento, mas ela não se sente segura o suficiente. E tudo bem. Então, essa mulher, ela precisa achar uma rede de apoio, uma rede de network que consiga falar, olha, tu está preparada, essa é a tua vaga, te indico para isso. E eu acredito também que nós, mulheres, precisamos nos empoderar, porque existe uma pesquisa que os homens se candidatam tendo 7 dos 10 requisitos. E a mulher só se candidata de 10 de 10. Ah, não estou preparada. Então, a gente também se desafiar. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. A gente tem a síndrome da impostora. E daí eu li ontem ou anteontem que a gente deu um nome para a síndrome da impostora e fala: Carlinha, você está aqui comigo? Agora não, fica quieta que eu vou fazer. Então, ao longo da minha trajetória, eu identifico que muitas vezes a síndrome da impostora está comigo e eu falo: nossa, mas eu vou subir num palco com 400 mulheres me olhando para falar de network. Será que eu realmente, né, posso falar sobre isso? Sim, eu posso. Se alguém me convidou, se alguém acreditou em mim, então eu vou lá e eu vou dar o meu melhor. E muitas vezes a gente foca em coisas que a gente errou, em pontos negativos, mas a gente não foca nos elogios que a gente recebeu. A gente não foca nas coisas positivas, a gente não valoriza a nossa jornada. E é isso que eu acho que a gente mais precisa ter, uma rede de apoio de pessoas que relembrem você do quanto você é boa e do quanto você pode construir cada vez mais. Você tem o ecossistema, né, que você construiu, que você criou aí, que é o Eu Conecto, né? E aí vou conectar isso com a última pergunta, que seria o que você diria para essas mulheres, né, que nos assistem, muitas delas já há muito tempo no caminho do empreendedorismo, outras ainda não, com uma super ideia inovadora, mas ainda com um pouco de medo de pisar, né, nessa estrada. Pensando nisso, assim, o quanto você imagina que mulheres podem se conectar e levar cada vez mais força para essa estrada, assim? Então, eu vou dar uma dica final que, se você estiver com medo, vá com medo, dá um nome pro medo, leva ele no bracinho e vai junto com ele. Se você tiver dúvidas,
procure pessoas próximas, compartilhe os seus desafios, compartilhe as suas conquistas, os seus medos, porque muitas vezes a gente não foi encorajada a compartilhar os nossos medos, os nossos desafios. Compartilhe, porque muitas vezes o desafio que você está passando, talvez uma amiga, uma outra empreendedora já passou e falou, olha, faz por esse caminho, olha, eu errei aqui, tenta fazer de uma outra maneira. Então, a minha dica principal é, tenha uma rede de conexão. E eu já fico aqui o convite para vocês estarem conectadas comigo, a estarem conectadas dentro do Eu Conecto, porque eu vejo que juntas a gente pode ir muito mais longe. Com certeza, por isso que o Sebrae delas está aqui, né, diariamente, agregando cada vez mais mulheres e transformando o empreendedorismo feminino de Santa Catarina e vendo os resultados como mulheres como você. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Mari, foi um prazer. É muito bom, gente, é muito bom ouvir, né, compartilhar, como disse a Camila, tanto conhecimento que também serve de inspiração para você. E se você quer se conectar com essas mulheres incríveis, que eu tenho o prazer de conhecer aqui na TV Inova toda semana, quiser aprender mais sobre inovação e desenvolver a sua startup, baixe agora o aplicativo do Sebrae delas, Mulher de Negócios, e faça parte dessa rede de transformação. A gente se vê na semana que vem.